Oi, 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 boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quero começar com uma frase, um trecho de uma música do Chico Buarque chamado Todos Juntos, dos Saltimbancos, que fala: Junte um bico com 10 dentes, quatro patas, 30 dentes, e o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada para temer. E aí, eu vou colocar pra dentro a Ju, minha convidada. Pararam, pararam. E eu quero começar falando para vocês o seguinte: felicidade não é uma coisa supérflua. Ela não é luxo. Ela tem impacto na saúde mental das pessoas. Ju, bem-vinda! Tudo bom? Tudo. Deixa eu só completar meu raciocínio aqui. Vai. Felicidade não é luxo. Felicidade, ela não é uma coisa supérflua. Ela tem um impacto direto no desenvolvimento da saúde mental, da saúde física, na nossa excelência enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto filho, enquanto profissional. Então, em todo lugar ela tem que estar presente. Em todos os lugares ela tem que estar presente. No asfalto e também na quebrada. E é por isso que eu tenho o maior carinho de receber vocês aqui para a gente falar sobre o trabalho de vocês na quebrada nesse período de corona. É isso aí. Forró, valeu. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui no maior prazer. Ah, lindo coração. Porque eu sou embaixador dos dois sentimentos positivos, eu sou símbolo da ação. Aí eu faço merchan nas lives. Esse coração super discreto seu, né? Super. Olha, eu tenho esperança, esperança. Ótimo, ótimo. Muito Ju, bom. então é o seguinte, a gente quebrou Eu já algumas adorei a analogia de todos juntos somos fortes. É isso não aí. é? Obrigado. Isso faz parte de um dos meus trabalhos da música positiva brasileira. E eu busco em cada live ter uma trilha que traz pra gente uma reflexão. Quero Mas, começar com você se apresentando para as pessoas. Quem és tu, minha flor? do jeito clássico, vamos lá. Tento que você achar melhor. Eu É... tô tudo, só sou ouvidos agora. Ó, eu falo pra caralho. Se você achar que eu tô Eu vou, falando demais, me corta. Isso eu vou, aí, eu interrompa. vou administrando, fica tranquila. Isso aí. Bom, eu sou do interior, uma pessoa do interior que veio aqui para São Paulo fazer faculdade, e ficou. Você fez faculdade de quê? É... Hã? Você fez Eu fiz faculdade faculdade de de quê? design. Eu fiz Ah, design gráfico, programação visual, no Mackenzie, não me interpretem mal. É, Sou casada, mãe do Pedro, sou formada já há muito tempo, que eu trabalho com design. Já tem alguns anos que eu ensaio algumas coisas e faço algumas coisas de design voluntário, que é um jeito que eu consegui de pegar essa rotina bem louca que é de trabalhar com design, que você é um trabalho que não dá para fazer em outro lugar senão sentada na frente do computador desenhando, não tem outro jeito de executar. Então ele toma muito tempo e eu tinha uma necessidade de fazer alguns tipos de trabalho com coisas que eu acreditava, porque não sempre a gente consegue escolher os clientes que a gente trabalha, tinha uma lacuna. E eu fiz há uns 4 anos atrás um primeiro trabalho que a gente começou, mas não teve muito andamento, que foi um projeto para morador de rua, para criar comunicação que visava era um lugar, um espaço para reinserção dessas pessoas na sociedade, montagem de cozinha para que as pessoas tivessem um local para cozinhar a própria comida, que elas pudessem construir um lugar, mas dependia de dinheiro público, a pessoa que estava encabeçando o projeto acabou não indo, a gente foi até a metade, foi tipo um ensaio, assim, mas foi um puta contato legal de ir até esses moradores de rua, entender como é que é a vida deles, como é que essas pessoas
conversam, vivem, como é que elas se organizam, qual a vontade delas de sair, o que leva essas pessoas para essa situação, a quantidade de pessoas que trabalha e ainda assim mora na rua porque precisa escolher. É uma realidade muito cruel que a gente tem, que é de precisar escolher entre morar ou comer, e obviamente a gente escolhe comer. E foi a minha primeira inserção, assim, meu primeiro ensaio de conseguir fazer alguma coisa com o meu trabalho, sabe? No trabalho, quando a gente faz um trabalho social, não necessariamente a gente precisa injetar dinheiro ou entregar uma cesta básica. O que você faz pode servir para as pessoas, né? Uhum. Depois disso, faz 3 anos que eu faço parte do Instituto Eluar, fazendo design voluntário também para elas. E no começo desse ano a gente montou o Corona na Quebrada, que foi uma coisa meio no susto, que daqui a pouco a gente fala mais dele ali. Então, você sabe que é legal você ter falado, você ter se apresentado pelo seu viés de voluntariado, né? Porque os atos aleatórios de bondade, então, ser uma pessoa boa, né? Aumenta o nosso. Quem produz bondade é mais feliz, sabia disso? Tem estudos, né? Que falam que quando você pratica a bondade, o seu índice de felicidade ele é maior do que quem recebe a sua bondade. Isso é muito legal. E aí o que acontece? Você estava falando exatamente do seu trabalho, que é um trabalho estressante, né? E é exatamente onde você consegue fazer uma compensação, né? Entre um dia a dia estressante, quando você, por mais que você esteja trabalhando com o seu trabalho, a intencionalidade é outra. Isso te gera índices de bem-estar, te gera felicidade. E aí vem minha primeira pergunta para você, que é exatamente essa. O quanto de vida o trabalho social injetou de vida na sua vida? Olha, eu acho que ele me faz sentir viva. Assim, no sentido interessante da palavra, de sentir o calorzinho, sabe? Tipo, estou fazendo algo, eu estou fazendo. E é uma coisa. Não é necessariamente um orgulho, sabe? Eu acho que é um mix de alguma coisa até um pouco densa, tipo, nossa, eu consigo fazer muito pouco perto do que eu enxergo que precisa ser feito. Mas, por outro lado, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então, eu acho que é possível que a gente seja um agente de transformação, sabe? Eu me sinto fazendo isso. O fato de ver uma situação que eu possa ajudar e não ajudar me consome, então eu faço. Se eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então eu faço. Não sei se é até um pouco egoísta, de repente, pensar nisso, porque descobrir que eu posso ajudar e não ajudar me consome, então eu preciso resolver. Mas você sabe que outro dia a gente estava discutindo isso, eu não sei em que grupo que foi, porque são tantos grupos, a gente estava discutindo exatamente essa questão, que assim, nem que seja num primeiro momento egoísta, faça o bem. Porque que acontece? Sim. Isso tem a ver com, porque assim, isso tem a ver com neuroplasticidade, né? O cérebro, conforme você vai criando atividades, o seu cérebro ele vai se moldando também. Então, por mais que não seja num primeiro momento legítimo, mas se você tem, seu cérebro começa a moldar. E essa parte da bondade, essa parte da generosidade também começa a ser desenvolvida, né? Então, você se desenvolve e você faz o bem. Então, você tem um ganho duplo, que não tem problema nenhum. Mesmo que tenha algum momento. Deixa eu fazer. O fazer pelo coletivo é gratificante, né? É um exercício de permitir ouvir a dor do outro, é uma coisa que é uma sensação que depois que você aprende a fazer te gratifica. Entender essa realidade que não é sua, né? Praticar essa empatia e para fazer você só precisa estar disposto, né? Não é necessariamente você precisa se dispor a doar seu tempo, a doar o seu saber em alguma função, às vezes uma questão de dinheiro, roupa, enfim, mas é uma questão de estar disposto né? Aqui eu estou disposto. O trabalho voluntário, ele é uma lição, é um compêndio, ele é uma Barça
do estudo da felicidade. Porque, olha só de bate-pronto a gente já falou de bondade, agora você falou de empatia, né? E é muito fácil eu ser empático com aquela pessoa que está do meu lado, né? Com o meu igual. O desafio é a gente ser bondoso com quem... ou ser empático com quem é diferente da gente. Eu tenho aqui, ó. Então, empático... Simples, leve, empático, essencial, fácil. As coisas precisam ser assim. Então, o que acontece? E aí, em que momento o corona ele chega na sua vida? E quais são essas transformações que ele está causando em você? Né? Porque foi um movimento de você ter que olhar muito para fora, que essa coisa, você teve que sair do seu asfalto e olhar para a quebrada. Como que foi esse movimento? Tá, ó. Eu tenho que contar que isso foi realmente uma coisa coletiva. Primeiro, o corona ele surgiu de um pedido de socorro da Aninha, a Ana Santiago, que é a médica que está com a gente, ela atende na periferia. Ela estava vendo bem de perto a coisa já logo no começo, isso foi no domingo, na primeira semana depois, eu já estava em isolamento desde a segunda-feira. A cidade de São Paulo decretou isolamento no dia seguinte, no dia 23, isso foi no dia 22 de março. E ela viu que a coisa estava começando a ficar feia, e a Aninha é uma amiga minha, que a gente, sabe, amigo que está num monte de grupo, ela mandou uma mensagem num grupo nosso que a gente tinha recém-montado, tinha acabado de movimentar, porque tinha acabado de acontecer o carnaval. Aninha, ó, pra Aninha. A Aninha é foda. E ela mandou naquele grupo de carnaval uma mensagem assim, gente, preciso de ajuda, mandou um negócio, tá? Daí eu entrei em contato e falei, Aninha, conta o que tá acontecendo. Daí ela me contou, a coisa era pior do que ela tinha já dito. Eu falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu comecei a falar com um monte de gente, falei, quem que pode ajudar? Tá, quem que pode ajudar? Quem que pode ajudar? E ela precisava informar. Ela falou, olha, tô com uma situação aqui que não tá legal, ela é pediatra, ela tava com crianças lá com sintoma, e ela falou assim, tô com criança aqui, não consigo mandá-las para casa. Porque tem um monte de gente morando na casa dela, eles não sabem se cuidar, eles falam que álcool já é coisa de rico, que é doença de rico, que nunca vai chegar. Ela começou... Enfim, o turbilhão de coisas que precisavam ser aprendidas, ditas, faladas, e nessa história toda eu consegui, de cara, a Dani e a Carol entraram comigo, toparam, e tipo, como é que a gente chega nas pessoas? A gente não pode sair, a gente não tem grana para fazer as coisas, a gente precisa dar um jeito de falar com essas pessoas, como é que a gente faz? E aí no domingo mesmo a gente conseguiu dar um jeito, montamos o Instagram, deixamos nossa pasta do Google Drive aberta até hoje para quem quiser pegar essas informações e no... Então, desde o começo, ele já chama Corona na Quebrada. Sim. Nome da Carol. Que nome vai ser? Tá, vamos montar o Instagram. Como é que a gente chama isso? Corona na Quebrada. Cara, foi assim. A gente montou logo, identidade visual, linguagem, isso aqui em um dia. É o benefício de você ter uma designer, né? Uma designer, 2 redatoras foda, e aí montando, e uma médica indicando pra gente o que a gente tinha que fazer também, porque era uma doença nova, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Então a médica ensinou pra gente o que a gente tinha que fazer, e era uma médica que estava dizendo lá da outra ponta a necessidade que estava acontecendo, né? E aí, porque a gente, acho que justamente por causa do nome, tinha um monte de gente já descobrindo que ia ser pior na periferia, e como é, né? Como está sendo. Não acabou a pandemia ainda. E aí, por isso, pelo nome, pela facilidade do nome, a gente deu um match na Madê, ela achou a gente e foi tipo amor à primeira vista. Dela chegando com a galera do audiovisual e a gente... um pouco. Vocês não se conheciam? Não. Eu não sabia disso. Agora, peraí. Não. Muito bom. Então, teoricamente, vocês nunca se viram pessoalmente? Não, nós nunca se vimos pessoalmente. Aliás, assim, dessa leva toda de pessoas que estão ali, tem muito mais gente que participou, mas essas 5 pessoas que estão o tempo todo levando o negócio, a Madê é a única que eu não conheço pessoalmente, mas a gente já fez tanta coisa junto. Já são best friends, né? Eu conheço, já.
A gente ainda tem o mesmo signo. Você chamou duas geminianas para conversar aqui, você se lascou hoje. Não vai dar tempo essa live, você tem que fazer duas. Ju, me diz uma coisa. Nesse processo todo, vocês viveram um mundo muito... coisas muito viscerais, imagino eu, né? Muito intensas. Não. Porque vocês tiveram um tapão de realidade no meio dessa história. O como, porque a gente está falando de desenvolvimento, né? A gente está desenvolvendo essas conexões entre asfalto, quebrada e asfalto. Mas como que isso como esse processo está desenvolvendo em você? Como que você... Então, vamos lá. É que eu precisava explicar esse negócio, porque... Era, né? O nosso roteiro está certinho, fica tranquila. Eu precisava explicar como é que a gente chegou nisso, né? Enfim, aí Bom, esse movimento aí, essa junção da gente, a gente foi ganhando força, e eu acho que com isso foi ganhando a transformação. Porque o que aconteceu? Quando que isso chegou? Essa coisa aconteceu, pensa, eu estava na minha primeira semana de isolamento. Tinha algumas pessoas que já tinham compreendido o tamanho da encrenca e também já estavam fazendo esse isolamento voluntário antes de ser decretado. A gente estava indo para a segunda semana. Eu acho que de todo esse tempo que a gente passou, a primeira semana foi a mais difícil para mim, por exemplo. Tá. Porque aquela coisa de tipo, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, era muita incerteza, a gente não sabia de nada. Enfim, projetos cancelando, o mundo foi virando um caos naqueles primeiros momentos, né? Depois que a coisa deu tipo, tá, a gente já entendeu como é que a coisa está funcionando, mas inicialmente foi meio caótico. E para mim, pessoalmente, o corona fez com que eu transformasse ansiedade em ação. Eu acho que eu transformei todas essas dúvidas que eu tinha, todos esses questionamentos em assim, peraí, que tem coisa maior para me preocupar, eu estou numa situação ótima, eu posso ficar meses sem trabalho aqui, que eu vou ter o que comer, eu vou conseguir pagar minhas contas, está tudo certo. Tem gente que está lascado e eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Entendeu? Então, foi essa... A ação me trouxe um choque de realidade, assim, tipo, presta atenção, entenda o tamanho do seu privilégio. Eu acho que todo mundo que estava com a gente nessa ideia teve esse respira, vai, presta atenção no que está acontecendo, tenta resolver da melhor maneira possível. E aqui eu vou te dizer que a gente teve um monte de gente que contribuiu, eu tenho que falar obrigada para muita gente, porque a gente às vezes precisava de alguma coisa e entrava nos grupos de faculdade, que você só troca piada e falava assim, gente, socorro, preciso de ajuda, estou fazendo isso, isso e isso. Alguém consegue ilustrar para mim? Sabe? Porque a gente fez muita coisa. Agora que a gente está na página, no ritmo mais tranquilo. Ainda assim, eu tenho uma frequência quase que diária de montagem de publicação. Sou eu que faço a parte dos posts informativos. Mas, ó, a gente tem, tipo, 244 publicações já, ou em torno disso. Então, de arte informativa, foram 260 em 6 meses. É coisa. Fora a quantidade, é coisa pra caramba. Fora a quantidade de ilustração, fora a quantidade dos vídeos que a gente fez. Você tem que fez. montar para colocar num quadradinho desse tamanho, né? Sim, a troca de ideia e entender o que está acontecendo, e chegam as informações, e vem a galera falando da quebrada, tá rolando não sei o quê. Ah, isso precisa de um filme. Ah, tem informação para fazer filme? Porque não dava para ir filmar também. A Madê vai contar essa história. Não posso ficar entrando nesse estado. Mas eu acho que além da transformação... mas eu acho que além da transformação... não de um jeito poliana, mas eu acho que o fato de tanta gente conseguir participar assim, e se empenhar e fazer, eu botei um pouco mais de fé na humanidade, assim, saca? Tipo, as pessoas quando elas querem, elas se mobilizam e elas fazem e conseguem ser agentes de transformação. Tudo bem que passada a euforia, agora a gente está experimentando, a gente está vendo a galera da comunidade perder, não tem mais tanta gente doando, né? As pessoas já estão achando que está tudo voltando ao normal, mas tipo, a galera da periferia continua sem emprego,
as mães continuam sem lugar para deixar os filhos, estão tendo que ficar em casa. Então, Eu quero tem resgatar muita isso. coisa ainda para fazer. A gente já falou de bondade, a gente já falou de empatia, e agora você falou de um conceito que tem um doutor de Brasília, se eu não me engano, eu espero não errar o nome dele. Não sei se a Carla Furtado ainda está aqui para me corrigir, que é o doutor Lucas Benevides. Ele é psiquiatra e ele fala que a ansiedade, você trabalha com ansiedade, manifesta de 3 formas. Uma é destruindo coisas, então você destrói relacionamentos, né? Você quebra coisas pela compulsão, seja por comida, por compra, coisa e tal, ou pela criação, então que ele é o viés mais saudável. Então você apresentou um outro conceito, assim, transformei minha ansiedade em ação. Então, quantos benefícios o trabalho voluntário e a bondade ela pode nos trazer, né? E hoje, como que você entende que lições a quebrada, o Corona na Quebrada, ele pode trazer para a nossa sociedade, né? Para a nossa comunidade? Como que você teve sua transformação e agora como que se tivesse dar um toque? Aí, geral, como que seria isso para o pessoal poder, para o grupo poder se melhorar? Eu acho que desenvolver, no caso, é uma palavra forte. A gente está aqui para falar de desenvolvimento. A gente não está aqui para falar de outro assunto. Não, mas porque você vai entender. Por quê? A gente faz o trabalho de informação, de gerar linguagem, de tentar entrar num canal de comunicação. Eu também tenho pra caralho, eu sou desse tipo, eu sou dessas aí. De tentar simplificar a informação. Porque pensa, a gente passou esses 6 meses, não é fácil, cara. A gente precisou mudar hábito. Isso não se faz assim, em conjunto de uma vez, tão rápido. 6 meses para a gente mudar o jeito que a gente se comporta para sair na rua. É muito complexo, por isso que a informação era tão importante, sabe? Por isso que houve essa necessidade de montar não só o Corona na Quebrada, nasceram diversos grupos falando, ajudando a mandar a mensagem, sabe? Mas eu acho que o que a gente faz é incentivar o pensamento coletivo. A gente consegue pensar que a gente mandar a mensagem de que a gente é mais igual, de que todo mundo tem direito, de que todo mundo tem que conseguir chegar lá junto, de que se a gente largar alguém pro meio do caminho, vai dar merda lá na frente. A gente tem que tentar levar o máximo de gente que a gente conseguir, se puder, todo mundo. Só que isso, num projeto social, é muito pequeno. Isso devia ser um projeto de país que, infelizmente, a gente não tem, né? Uhum. O desenvolver mesmo disso, isso tinha que ser uma coisa, projeto de país. A gente tinha que pensar isso de um jeito gigante. A gente tinha que, como nação, não achar normal que algumas pessoas passem fome, que pessoas não tenham onde dormir, que não tenham onde morar, que não tenham o que comer, crianças na rua. Cara, você não precisa ir para muito lugar, você vai no mercado e tem criança pedindo comida. Ontem eu fui no mercado e eu me senti mal na hora que eu estava escolhendo o iogurte e veio um moleque com uma bandeja de carne para mim. Assim, tia, compra para mim. Cara, ele não tinha 6 anos. Ele estava sozinho. Cara, uma criança, ele não estava com um pacote de chocolate, ele estava com um pacote de bife. Né? É esse o tamanho da merda que a gente está se enfiando e a gente, como sociedade, é responsável. Sim. Ju, eu tenho a felicidade, ela, antes de mais nada, ela estuda a dignidade humana, né? Por isso que eu volto a dizer, ela não é... Enquanto tiver uma pessoa, enquanto tiver faltando dignidade para uma pessoa, a sociedade não vai conseguir ser mais feliz. Né? Então, por isso que não é supérfluo, por isso que não é uma coisa, não é luxo, todo mundo tem que ter acesso, né? E por isso que a preocupação, a gente não tem que fazer de conta que não é comigo o que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, em Tocantins,
assim por diante, e principalmente na esquina aqui de casa, né? É o perto que a gente precisa mudar. A gente precisa começar a mudar o que está em torno da gente. Né? A gente precisa começar a mudar no que a gente consegue alcançar. Tipo, eu não resolvo o problema da fome em São Paulo se eu der comida para esse menino. Mas eu resolvo o problema dele conseguir ter alguma coisa para comer. Agora, fome não é um bagulho que espera política pública. O cara precisa comer agora, né? Não é daqui a pouco. É importante, eu trago esse assunto para cá, para pessoas que... Eu acho sempre muito divertido, quer dizer, divertido é uma ironia da minha parte, que é o seguinte, assuntos muito... Ontem, né, que eu estava falando sobre propósito de vida, bombou, né? Quando a gente está falando sobre uma coisa que é fundamental no quesito falar de felicidade, eu preciso aceitar a dor que está na sala. Eu preciso entender a dor que está aqui presente, porque se eu não entender ela, eu não vou conseguir mexer nos meus índices de bem-estar e de felicidade. E fica todo mundo procurando fora, enquanto que a grande sacada está dentro. Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões, muito olhar para essas questões, né? Do falta de acesso, falta de respeito, falta de alimentação, né? Essa desigualdade, o mundo precisa rever essas coisas todas, um capitalismo mais sustentável, né? Para a gente poder criar um mundo melhor, senão... A gente não pode deixar de olhar para essas pessoas que são esmagadas pelo sistema. Eu acho que a gente não pode comprar essa ideia de que com a meritocracia é suficiente para tirar as pessoas do lugar onde elas estão, porque isso é um conceito egoísta que só estimula o nosso conformismo com como deixar as coisas como estão, entendeu? As oportunidades não são as mesmas, as pessoas não começam do mesmo lugar. A meritocracia ela só funciona se você está num ambiente de equidade, né? Se todo mundo tem... Pois a gente tem isso aonde? Na Islândia? Na Finlândia tem isso. País mais feliz do mundo, porém na Finlândia tem. Pois então, mas a gente está anos-luz, né? A gente está aqui com uma merda de um governo que está enfiando a gente para um buraco desigual cada vez maior. Não tem. Né? Mas então, olha, a gente está aqui para falar de coisa da realidade, mas agora também vamos fazer um bluff. Eu quero entender, eu quero que você deixe para a gente, então, uma palavra de inspiração que você aprendeu com o Corona na Quebrada nesses últimos 6 meses, que estamos comemorando 6 meses de Corona nessa semana, né? Sim, essa semana a gente fez. Então a gente tem que celebrar agora. Tem 1 minuto que eu tenho que trazer a Madê para dentro. Então eu vou fazer um convite. Faz. Pode. Vou subverter sua ideia. Tudo bem. A gente lançou hoje a campanha. Se alguém se inspirou na ideia de mudar o seu redor, mude ao seu redor. A gente lançou uma campanha hoje do time do Padre Júlio, que é organize uma comida, um café da manhã, no lugar onde você estiver, para moradores de rua. A gente, lá na página do Corona na Quebrada, a gente tem 7 passos para você conseguir organizar isso de uma maneira segura. Animal. E aí, para você fazer parte disso, você simplesmente organiza a ação, tem lá os 7 passos, olha lá na página do Corona, tá tudo escritinho. Madê, entra pelo perfil do Corona para as pessoas terem acesso a vocês, para ser mais fácil de conectar, gente. Sai e entra. Eu acho que ela não tem acesso. Não tem acesso, que ótimo. Então tá não, sou eu. Você quer que eu saia e entre de novo para as pessoas olharem? Eu posso fazer isso. Não, mas não tem problema. Que depois as pessoas entram, então, no @Corona na Quebrada. Isso. Eu consigo deixar um comentário? Eu posso deixar aqui, ó. @Corona na Quebrada. Aqui, ó. Amei, faça parte do time do Padre Júlio. Isso, você pode experimentar um pouquinho do que é ser solidário, um pouco, do que é essa ideia. Gente, a ideia é espalhar isso
não é São Paulo, não, é país inteiro. Dá para fazer em qualquer lugar. Eu vou vender essa ideia pro pessoal do Dois Sentimentos Positivos. Manda ver, domingo a gente vai fazer o primeiro aqui no Bexiga, que tá a gente que tá organizando aqui no Bexiga, na Praça Pérola Byton, às 8 da manhã. Ótimo. Parabéns, meninas. Parabéns, menina, que agora eu vou falar com a outra menina. Ai, valeu, valeu. Eu amei. Obrigado pela Ah, eu também. Nossa, eu falei pra caramba, né, Rodrigo? Obrigada. Espero que tenha. A ideia era ouvir você falar mesmo, fica tranquila. Beijo! Legal, obrigada. Beijo. Valeu, tchau. Tchau. Agora, eu quero a Madê aqui. Meu Deus, Madê, vem aqui, pique. Meu cachorro, hoje ele tá tentado. Vocês viram que ele sempre tá quietinho, né? Esperança. Hoje ele tá animadinho. Com a corona na quebrada. Cadê? Aqui, ó. Ai, ai. Ah, mentira! Ah, gente, isso chama... Ah, isso chama gentileza, gente. Coisa mais linda. Também vou colocar aqui, ó. Ah, Madê. A gente compra lindo. propósitos, né? A gente colabora com propósitos, campanhas e iniciativas. Estamos aqui para isso. Ó, Isso mesmo, muito fofo. Corações. Muito fofo, muito fofo. Obrigado por esse carinho. Estamos aqui para distribuir carinho sempre. Eba, 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 eba. Bonitona, se apresenta pra gente. Eu posso apresentar minha camiseta, que daí fala um pouquinho sobre mim? Olha sobre aqui, ó. Tudo. Eu mudo o mundo como uma menina. Comece por aqui. Como que uma menina muda o mundo? Do jeito que ela quiser. E como que é a sua história de mudar o mundo? Bom, eu seguindo aqui um pouquinho das perguntas que você me trouxe, porque eu falo muito também, senão eu me perco, né? Vou seguir o roteiro, a risca, né? Vai, diretora! Gente, boa noite. Eu sou a Madê, do Corona na Quebrada, junto com a Ju e outras mulheres, 3 mulheres incríveis, né? Dani, Carol e Aninha. Somos as 5 meninas do Corona na Quebrada. A minha profissão é ser diretora e criadora audiovisual. Então, né, isso tudo vai trazer uma conexão muito grande no nosso trabalho, no que a gente tem feito aqui, né, nesses 6 meses até agora. Mas você me perguntava de onde vem isso, né, Rodrigo? De onde que vem essa iniciativa, essa vontade, esse chamado, né, na solidariedade, no trabalho voluntário e social. Bom, eu posso dizer que isso é genético, né? Isso que eu acho que é uma carga da minha família. Desde que eu me entendo por gente, eu estava com a minha mãe e com meu pai dentro de um carro desde pequenininha, distribuindo alimento, distribuindo coisas, né, dentro de um carro. E eu tenho memórias, né, muito antigas disso. Então, acho que isso já é um pouco de educação, né? Um pouco de genética, de DNA mesmo, né? Que eu herdei deles. Bom, depois já né? Eu sempre tive esse olhar, assim, para isso. Mas eu tenho 3 projetos, né? Que eu vou falar muito rapidamente, porque a gente está aqui para falar de Corona na Quebrada. Mas eu tenho 3 projetos sociais que eu já tenho um tempo, assim, né? Que eu faço. Um que se chama Oficina do Olhar, que é uma oficina de audiovisual para criança e adolescente. Então, quando é para criança, a gente dá aula de contação de história. Eu dou aula de contação de história, né? Mas para ressignificar a vida das crianças e elas entenderem que a gente pode ter um sonho, que a gente pode escrever sempre esse sonho e ir atrás desse sonho. Então, é uma oficina muito de ressignificação. É de jogar sementinha, é de plantar a plantinha lá do comecinho, lá do início. Então, a Oficina do Olhar é isso. Eu participo, às vezes, de festivais de cinema, oficinas em ONGs e nas quebradas e nas periferias, sempre assim, mas vamos trocar esse revólver por uma flor, por um coração, por uma coisa mais legal?
acreditando sempre, né, na sementinha e na ressignificação, que é a educação, né? A gente está falando de educação e acho que só a educação realmente transforma muito. Eu tenho um outro projeto muito legal que eu comecei no começo do ano passado, que se chama Mulheres Concretas. Mulheres Concretas é um projeto de empoderamento feminino mesmo, de dizer isso aqui, né? A gente muda o mundo como meninas. É um projeto de ressignificação através do skate, de empoderamento feminino através do skate. Eu ando Que de skate. massa. Eu comecei a andar de skate. Você anda de skate? Eu ando de skate, mas eu aprendi a andar depois de velha mesmo, não faz muito tempo. Mas isso realmente ressignificou muito a minha vida, muito, me botou daqui para cá. Então eu tento sempre, né, contar isso. O que você aprendeu com skate? A liberdade. Você vai para onde você quiser, em cima de rodinhas. Isso não tem lei, isso não tem regra, isso não tem limite. Você sobe em cima do carrinho e vai que vai, e não tem quem te impeça de chegar aonde você quer. Né? Então, o skate me ensinou isso e eu tento ensinar muito isso para as meninas, não interessa de que idade elas sejam. Né? O skate me ensinou que aos 42 anos eu podia subir em cima dele e chegar, quer dizer, chegar quase aonde eu quisesse, né? Porque é difícil, é perigoso, mas eu vou. Mas a vida, ela tem desafios, né? O tempo inteiro, né? Mas acho que o skate me ressignifica muito. Então, é uma coisa que eu sempre tento compartilhar com outras mulheres, não interessam quem sejam, de que classe, de que idade, de que cor e tal. O skate, né, é uma alma, assim, é uma expressão de liberdade muito grande. Então, Mulheres Concretas, ele prega muito isso através de talks, de encontros, de gerações falando junto. E hoje o projeto mais, né, acho que o maior projeto e mais significativo está aqui, né, fazendo 6 meses. É um bebê que cresceu pra caramba, um bebê que já engatinha, que já quer ficar em pezinho, assim, né, com as mãozinhas apoiando e com os pés no chão de verdade. E aí hoje, né, 6 meses de Corona na Quebrada. Então, eu hoje, né, eu sou permeada por 3 projetos sociais. Então, sim, a gente quer falar do Corona na Quebrada, mas o que a gente quer falar mesmo é sobre essa conexão do asfalto. Eu gostei muito dessa expressão que vocês me trouxeram no nosso primeiro bate-papo. Quer dizer, nosso primeiro, esse é o nosso segundo bate-papo, né? Dessa conexão entre o asfalto e a quebrada. Né? Então, acho que todos esses seus projetos, de uma certa forma, eles fazem sempre essa comunicação. Ele vai fazendo sempre isso. Então, a gente vai privilegiar o Corona, porque foi ele que nos trouxe até aqui, né? Mas acho que lembrando que assim, o mais importante é todos desenvolverem um olhar que saia do asfalto e que olhe o que tudo acontece ao redor, porque, como eu disse, enquanto uma pessoa não tiver acesso a uma vida digna, a sociedade não vai ser mais feliz, né? Então, como que todo esse trabalho, né, ele vem se desenvolvendo junto com a Quebrada? Como que você percebe que o Corona Quebrada tem feito diferença lá na Quebrada? Acho que todos esses 3 projetos fazem diferença na Quebrada, né? O Oficina do Olhar, ele é bem antigo, ele começou já faz tempo. O Mulheres Concretas, ele é mais recente, eu precisei dar uma parada por conta da pandemia, porque ele é baseado em encontros e tal. E o Corona é um eixo gigante, né? É uma conquista muito grande, cheia de desafios, mas acho que, né, de uma conquista muito grande em 3 eixos hoje na nossa vida. Todos eles, de alguma forma, né, eles fazem essa conexão asfalto quebrada, porque é simplesmente a busca pela igualdade social, né? Acho que isso resume tudo. É a nossa busca, né? A gente quer ser ponte, a gente quer construir pontes, né, dentro dos acessos que a gente tem e que essas pontes chegam a quem não tem possibilidade, a quem não tem acesso, né? Então, se eu pegar esses 3 projetos, né,
e conectar os três. A oficina do Olhar, ela fala muito com criança e com jovem. Ela é sonho, né? Ela é semente, ela é plantinha, né? Como é que eu troco o sangue que eu vejo de um assassinato, e é isso mesmo que eu ouço, como é que eu troco a arma, como é que eu troco a violência, né? Por outras coisas, né? Pelo sonho, pela liberdade, pela esperança. Então, a Oficina do Olhar, ela realmente é um projeto de plantinha. Tenho experiências lindas, incríveis e maravilhosas, que se eu ficar contando aqui, a gente não para de falar. Mas conta uma pra gente, né? Conto, por exemplo, o ano passado, há exatamente um ano atrás, eu colaboro com um pequeno festival que chama Cinefest São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Veja, né? A gente sai daqui e vai para o Cerrado fazer isso. E eu fiz uma oficina, né? Uma oficina para adolescentes, né? Para jovens de aí 13, 14 anos, e eles precisavam criar projetinhos, filminhos e tal, e pequenos conteúdos, né? E eu fico lá na Chapada uma semana, né? Me desprendo da minha vida e vou dedicar esse tempo a eles. E nesse momento, só falando muito rápido, né? Eu tive 3 turmas, eles fazem filmes e são premiados, né? Na última noite no festival, para tapete vermelho, prêmio e tal, é a coisa mais linda. Mas das três turmas que eu tive o ano passado, né? Uma fez uma ficção, que falava sobre um assassinato, né, referente a um fato que aconteceu na Chapada. Então a gente vê como o impacto, né, esse impacto social da comunicação, ele pega fundo, né, essa semente ela tá lá. Depois tivemos uma outra turma que falava sobre empoderamento feminino. Eles foram gravar todas as mulheres da Vila de São Jorge, né, que é um lugar que tem 1.000 habitantes mais ou menos, que eles achavam que tinham um significado muito grande. E o terceiro conteúdo foi foi assim, tipo um depoimento autobiográfico de uma menina de 12 anos que sofria depressão. E ela, através dessa ferramenta do audiovisual, ela conseguiu, né? Eu ajudei bastante, mentorei. Ela conseguiu fazer um grande desabafo, né? Ela fez um vídeo e ela se encorajou aí na frente. É uma noite de gala, né? O Oscar da Vila. Todo mundo vai lá para a praça assistir. E essa menina de 12 anos, ela conseguiu tirar de dentro tudo que ela tinha ali, né? Pesando, tudo que ela tinha travado. Ela conseguiu, num depoimento de mais ou menos 3 minutos que eu ajudei ela a fazer, tirar tudo para fora e falar para as pessoas o que era a dor da depressão, o que era a vontade de um suicídio, o porquê disso, por que as pessoas se cortam, porque a dor, né, física parece que pode ser maior do que a dor psicológica. Então, a gente vai lá e planta uma semente, né? Daí, quando a florzinha nasce e desabrocha, a gente vê como uma missão cumprida, né? Então... a gente, no papo com a Ju, a gente falou de bondade, a gente falou de empatia, a gente falou sobre como transformar a ansiedade em criação. E agora você está falando de um outro conceito, que é o conceito de paz positiva, intervenções de paz positiva, intervenções de paz negativa. O que é isso? É quando você tem um problema e aí você vai resolver. Então, isso se chama de intervenção negativa, porque você espera o problema acontecer para você criar a intervenção, né? E esse trabalho que você faz é um trabalho de intervenção de paz positiva, porque você vai na base, né? Então, você começa a criar nutrir o florescimento das pessoas. Você não espera ela murchar para depois você ir lá adubar e nutrir, né? Você já vai criando terreno fértil. Lindo, lindo. Como é importante, porque é a sociedade que ganha com isso, né? Não é só aquela pessoa, mas é a sociedade que ganha. Tem várias outras histórias, né, com crianças aí aqui em São Paulo, aqui nas periferias, nas ONGs, tal, quando eu vou dar essa oficina, que tem muita coisa legal, mas essa história realmente é da Mas, Natália, enfim, e o nosso aniversariante, o nosso sextariante, né? Como que você tem visto a atuação do Corona na Quebrada? Como que vocês têm chegado até lá? E como que essas gotas
de nutrição tem ajudado o pessoal da Quebrada a florescer também? Então, a gente já contou um pouquinho a história, né, de como que a gente começou há 6 meses, como é que a gente se conectou e como é que a gente vem trabalhando. A gente tem um eixo da comunicação. Então, assim, quando começou a pandemia, eu entendi logo de cara, né, foi o que a Ju falou, os meus privilégios, né, quem eu sou, aonde eu estou, e que voz, especialmente, e que voz que eu tenho. Eu sou uma comunicadora, né? Eu trabalho com comunicação, eu sou criadora e diretora audiovisual, então, para isso, a gente tem que ter uma voz, né? Então, quando eu entendi isso, eu fiquei pensando assim, cara, o que eu posso fazer pela sociedade, pela cidade onde eu vivo, que bem que eu posso fazer dentro, né, de aonde a gente tá. O que eu faço? Bom, eu sou péssima cozinheira, então eu não posso me meter a fazer comida, né, para entregar marmita para moradores de rua, para as comunidades. Vai ser um fiasco, né? Não vai funcionar. Enfim. Então, assim, o que eu faço de melhor na minha vida hoje? Comunicar. Sou uma comunicadora, né? Então, tá, é muito do que foi a pauta do propósito de ontem. Seja você mesmo dentro do seu propósito. Adorei ontem você na live, viu? Eu te vi. Então, é o seguinte, tá, eu sei falar, gente. Eu fico aqui nessa live, Rodrigo, falando com você 3 horas, o assunto não vai acabar, entendeu? Mas como a gente só tem meia hora, vamos embora. Então, assim, o que eu faço de melhor na minha vida? Comunicar, cara. Eu sei comunicar, eu sou comunicadora, eu sou diretora, eu crio conteúdo, eu tenho um hub de comunicação. Pô, então vamos botar isso daí para funcionar, né? Para melhorar a sociedade. Olha os meus alunos entrando, que lindo, já conto essa história. Enfim. Então eu sei comunicar, então a partir disso acho que esse vai ser o trabalho, né? O trabalho que eu posso fazer dentro dessa pandemia, certo? Como? Bom, quando eu pensei como, a gente também estava na primeira semana de pandemia aí, finalizando a primeira semana, então enquanto Juvec, Dani Abad, Aninha e Carol se reuniam de um lado, né, com esse pedido de socorro dentro da medicina da Aninha, eu reunia aqui o pessoal que trabalha comigo no audiovisual, na produtora e tal, e falava, gente, a gente precisa fazer alguma coisa dentro do que a gente melhor sabe fazer, certo? Aí, nisso, rolou assim, a Preta, que é uma líder comunitária maravilhosa do Jardim Ibirapuera, lá na Zona Sul, dentro do Jardim São Luís, começou a me mandar mensagens como um pedido de socorro também. E dentro dessas mensagens veio lá um vídeo de um carro de som, né, que é uma comunicação muito comum nas comunidades e nas quebradas, né? Aqui onde eu moro, no Alto de Pinheiros, não tem isso, mas nesses lugares tem, e já só o carro da pamonha e do ovo. Chegou do ovo aqui agora, não tinha. Chegou o carro do ovo agora. Logo mais ele vai falar do Corona na Quebrada aqui na Zona Oeste, no Alto de Pinheiros, na Vila Madalena, entendeu? Nós vamos chegar lá ainda. Mas aí a Preta me mandou lá um vídeo de um carro de som comunicando a pandemia, né? Lá na quebrada dela. Cara, esse foi, assim, a minha chavinha que mudou. Foi o meu alerta. Foi, como você me perguntou, o meu chamado. Tipo, cara, olha aí a comunicação na quebrada fazendo efeito. Aí eu mandei uma mensagem aí, me conta como estão as coisas aí, o que está acontecendo, como é que está a pandemia, como que está rolando, e obviamente que é um caos, né? Continua sendo, nunca não foi. Daí eu falei, escuta, e Preta, e nas comunidades aí ao seu redor, na Zona Sul, como é que estão as coisas, né? Bom, estão péssimas, né? Não está rolando, ninguém está ninguém está entendendo nada, ninguém está nem aí, né? Falei, caramba, o negócio é grave, né? Então, aí a gente entende que o negócio era grave. E aí eu falei, gente, vamos fazer então. Aí eu falei, Preta, pede para as suas comunidades aí vizinhas mandarem áudios, faz uma entrevista com eles e pergunta como é que está sendo. Bom,
eu recebi uma chuva, mas era uma chuva, Rodrigo, de áudios, assim, de desespero pleno e profundo, né? E aí aquilo era uma escuta que eu falava, cara, ferrou, né? Já na primeira semana de pandemia. Bom, quando eu ouvi tudo isso, falei, cara, isso aqui é um filme. Isso aqui é conteúdo, né? É áudio para um filme. Peguei a minha turma, né? Tipo, juntei todo mundo, galera, vamos fazer um filme sobre isso, vamos comunicar e tal. E a gente fez o nosso primeiro filme, né, de pandemia. E aí, nisso, o Diogo, que é o meu parceiro de produção, de criação, de roteiro e tal. Onde tá esse filme? Né? Onde tá esse filme? Tá na no página? Instagram, Corona na Quebrada, tá no YouTube do Corona na Quebrada, tá no meu, tá em vários lugares. Tá bom. Então, só para o pessoal acessar. Só acessar. Aí eu falei, cara, Diogo, a gente tem um filme, escuta esse áudio. Enfim, né? Aí, todo um workflow aí, que não vem ao caso, que é da comunicação, a gente criou um primeiro filme. E aí o Diogo, que é muito fuçador de internet, me mandou um link, Corona na Quebrada. Falei, Madê, você viu isso? Olha só, tem um Instagram aqui, Corona na Quebrada, que tipo, parece que começou ontem. Olha só, tem 2, 3 posts. E, cara, deve ser legal isso daqui. Vamos conectar com essa turma? Falei, agora. Conectei a Ju. E aí, conversamos, trocamos ideia. Olha, eu tenho uma frente audiovisual enorme, querendo fazer vídeos e querendo produzir conteúdo e tal. Não, e a gente tem aqui uma frente que tem médica, tem redator, tem música, tem isso aqui, não sei o quê. Falei, nossa, que massa, né? Pô, vamos juntar as forças. Vamos juntar as forças. É onde a história acontece. É onde os propósitos sempre se conectam, né? Quando todo mundo fala, vamos juntar as forças, para mim, é o grande segredo. Bom, fizemos o primeiro filme, né? Uma semana, no final da segunda semana de pandemia. Aí a gente postou o filme no nosso Instagram, foi o nosso primeiro audiovisual aí, né? Aí veio a minha turma do audiovisual, a turma que trabalha comigo, colaboradores, a produtora e tal, vamos embora, fizemos um filme. E a gente postou no final sextou, né? Sextou com um filme falando sobre prevenção, conscientização de pandemia. Bom, detalhe, isso era uma sexta-feira, final da tarde, assim, 5 da tarde, que a gente imaginava, o povo vai começar a ver isso. Soltei para todas as lideranças comunitárias que eu tinha, né, conexão, e bora. Bom, missão cumprida, acabamos uma primeira semana de projeto, já juntamos, já grupo e tal, aquela coisa. Corta, né? Sexta, às 5 da tarde, sábado, meio-dia, a gente estava ao vivo no SP1 da Globo, né? Com o Trali. Estávamos ao vivo com uma liderança comunitária falando sobre tudo isso, que era a Preta, minha grande amiga, minha grande inspiradora, e o filme de 1 minuto que a gente fez ali no ar, na Globo, na TV. Eu juro para você que eu olhava e falava assim, gente, aonde que eu errei? Onde que deu errado isso aqui? Onde que a gente errou? Porque na nossa cabeça era assim um filme tipo, vamos espalhar para o WhatsApp, né? O WhatsApp, um vai mandando para o outro, vai mandando para o outro. Conscientização, né? Você vai pensando em rede, daqui vem para cá, vai para lá, essa quebrada manda para essa, esse líder manda para esse. Você pensou que ia viralizar, não que ia fazer plim-plim, né? Exato. O propósito era viralizar. Cara, daí... Mas foi maior, né? A gente olhava e falava assim, mano, o que tá acontecendo? Nós estamos ao vivo na Globo. Isso assim, final da primeira semana do projeto. E as pessoas me perguntavam, né? O que vocês fizeram? Que mágica que é essa? Gente, não tem mágica, tem propósito. Simples assim. Mágica não existe, né? Existe propósito. O propósito, ele é um grande despertador na nossa vida, seja onde quer que seja, né? Enfim, a história continuou, a gente fez um monte de vídeos muito legais, né? Acho que uma comunidade aí de umas 30 pessoas
uma comunidade solidária audiovisual, que era algo que eu nunca tinha em 25 anos de carreira na vida, eu nunca tinha visto uma comunidade audiovisual tão grande, tão afim, né, de comunicar no propósito, de conscientizar, de prevenir, né, um grande caos que estava chegando. Enfim, né, a gente fez aí uma comunidade que 30 pessoas de roteiristas, ilustradores, gente, montadores, editores. Detalhe, eu não podia filmar, né? Eu não podia sair de casa para filmar. O que eu entendi no começo da pandemia é que a coisa que eu mais amo fazer na vida, que me move, que é sair da minha casa para filmar, para criar, para pegar uma câmera, ir para um set, ir nas pessoas, eu não podia, né? Me foi tirada essa grande coisa que me move. Mas eu não deixei isso morrer, né? Eu não deixei eu não deixei nenhuma pandemia me impediu de realizar, de criar, né? De estar fazendo audiovisual de outro jeito. Nós temos 4 minutos. Caraca, passa muito rápido. Eu quero que você... Então, assim, vocês me contaram todo o fluxo, mas hoje, efetivamente, pra gente conseguir mostrar, falar para as pessoas como todo esse aparato, essa comunidade, né, audiovisual, como que tudo isso se transformou em ações efetivas lá na Quebrada. Como que vocês estão chegando lá? A gente tem hoje, Rodrigo, a gente começou com o eixo da comunicação, né, que é toda essa história que eu contei. Então, como essa história, a gente tem um monte de filmes, entrou em um monte de mídias, né? Até a gente foi parar no Jornal Nacional, no Papo de Segunda, no Mídia Ninja, no SPU, no Bom Dia São Paulo. Mas é que tudo isso fica meio que na classe média, né? Então, isso é o eixo da comunicação. Logo em seguida, a gente entrou de fato, fisicamente, nas quebradas, né? A gente fez várias ações de Dia das Mães, de inverno, de Dia dos Pais. Estamos preparando agora o Dia das Crianças, que é onde a gente chega, né, com fisicamente. A gente abre escuta, né? A gente abre a ouvidoria e aí a gente tem essa troca. Tudo, absolutamente tudo é mapeado. Nada sai daqui da minha casa, onde é base de doação. Nada sai com uma etiquetinha com o nome de uma pessoa, né? Num papel de presente, num saco, num papel, numa caixa bonita com um laço. E isso sim, né? Eu acredito que seja a psicologia positiva, porque a gente está fazendo todo mundo se sentir merecedor daquilo que está ganhando, né? Uhum. Eu estou ganhando um sapato, eu estou ganhando uma camisa para fazer uma entrevista de emprego, eu estou ganhando um carrinho para passear com dignidade, o filho. Dignidade. Né? A gente acredita muito nisso, né? Então jamais sai um saco e vai parar na porta de uma comunidade. Jamais, entendeu? E eu brigo, bato o pé com as lideranças. Falo, enquanto você não me passar uma lista de quem são essas pessoas, quantos anos elas têm, o telefone dela, a gente ligar. Aí um dia, como você está falando, uma liderança, acho que foi do Capão Redondo, falou assim, eu entendi agora. Você quer que essas pessoas se sintam importantes, né? Eu falei, não, eu não quero que elas se sintam importantes, elas são importantes. Então, enquanto não chegar uma caixa, uma sacola, né, um recebidos para ela, com o nome dela, a gente não para. Somos incansáveis nessa questão. Agora estou brigando com um monte com o Dia das Crianças. Me manda 50 brinquedos. Não vou te mandar 50 brinquedos. Eu te mando 100 brinquedos. Desde que eu saiba o nome de cada criança, se é menino, menina, quantos anos tem e tal. A gente vai mandar tudo bonitinho. Hoje já comecei a embalar um monte de coisa. E tem um terceiro eixo que é incrível, que daí é legado, que aí é realmente uma coisa incrível. Eu comecei a fazer muito filme e fiquei muito cansada. Então eu falei, gente, preciso de gente. E a gente criou o meu primeiro filme para acionar todos os jovens de periferia, a maioria pretos, trans, LGBTQI+, e tudo mais. Estamos nesse momento com uma mentoria de 3 meses que vai acabar só no fim do ano. E esse povo agora que vai produzir filme, porque eu cansei. Agora é o legado do Corona na Quebrada no grupo de comunicação. Esse povo todo que tá, estão tudo aí na live me ouvindo. Vão todos Seus lindos!
É isso. A gente falou de bondade, a gente falou de empatia, a gente falou de propósito, a gente falou de cultura de paz positiva, a gente falou de corona na quebrada, a gente falou de conexão, desenvolvimento de afetos entre o asfalto e a perifa, E legado, porque se a gente não deixa um legado, de nada adianta. A gente não faz para nós, a gente faz para eles. Eles é que têm que entender também isso e seguir. Então, agora eu tenho uma turma de 15 alunos também fazendo filme pro Corona na Quebrada.